ar o Pode Cuidar, o seu podcast de saúde com papos leves, descontraídos, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante: intolerância a glúten e à lactose. Uns acham que é frescura, mas hoje o nosso especialista vai tirar todas as dúvidas sobre isso. Ana Paula, apresente o nosso convidado. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Elton Teixeira. Ele é gastroenterologista, hepatologista e endoscopista. Seja muito bem-vindo, Dr. Elton, ao Pode Cuidar. Obrigado, meninas. É uma honra ser convidado para esse podcast, que eu já sei que está fazendo muito sucesso aí e que tem ajudado muita gente a tirar muita dúvida. Eu acho que isso é um bate-papo muito legal, porque a gente fala no vocabulário que o público entende. Isso. E a gente consegue esclarecer bastante eles. Muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim poder estar aqui hoje. Nós que ficamos honradas com a sua presença aqui. Eu quero começar com um assunto já direto de intolerância. A Bruna Marquezine, durante a gravação de uma novela em 2015, foi uma das primeiras personalidades públicas a dizer que ela tinha intolerância alimentar. Dificuldade quando comia brigadeiro, ficava com energia baixa. Para ela foi muito difícil. Então, eu queria saber como que uma pessoa que tem intolerância à lactose pode fazer no dia a dia para ter uma vida mais tranquila, né, na saúde. De uns anos para cá, as intolerâncias alimentares, elas têm sido bastante estudadas e bastante exploradas, porque realmente as pessoas começaram a manifestar muito mais sintomas. Nós, gastroenterologistas, dentro do nosso consultório, a gente viu aumentar muito as queixas de pacientes que tinham queixas variadas, né? E que a gente, às vezes, não conseguia colocar dentro de um quadradinho, de uma caixinha, de uma patologia. E aí começou a se estudar realmente que estava havendo um aumento da predominância de intolerância alimentar, e a lactose é uma das principais, né? Por quê? Porque a gente acaba, o leite faz parte da nossa dieta, né? Das pessoas, da cultura, da cultura, leite, queijo, derivados, lácteos e tudo mais. E antes o que se acreditava muito é assim, não, porque a intolerância era só de criança e tudo mais, mas não. Começou a perceber-se que a gente, no adulto, inclusive quem não tinha, passou a apresentar, né? Então, assim, a gente sabe hoje o porquê disso acontecer, a gente já entende a patologia hoje, mas felizmente, para a intolerância à lactose, a maior orientação que nós damos ao paciente é: não ingira lactose em excesso. E segundo, não ingira sem fazer o uso da medicação, da enzima para ajudar na digestão. Se o paciente não ingerir excesso, ingerir uma quantidade pequena ou razoável e tomar o medicamento, ele pode ter uma vida normal. Entendeu? Ele pode utilizar. Agora, o problema todo é você não fazer uma coisa nem outra, e aí você acaba tendo realmente muita sintomatologia. Então, assim, a intolerância à lactose, ela é dos problemas de intolerância alimentar, talvez seja o mais fácil de se lidar, embora a predominância seja grande. A pessoa tem que ter a consciência de que ela não pode usar. Então, primeiro é fazer o diagnóstico. Fazendo o diagnóstico corretamente, ela, então, começa a restringir a sua alimentação na lactose. Se ela não quiser utilizar a medicação, não pode utilizar a lactose. Entretanto, se ela for utilizar, ela obrigatoriamente tem que tomar medicamento para que ela possa ficar confortável e evitar as consequências dessa ingestão da lactose de uma forma indevida. Entendi. Tem algum estudo que fala quantos % da população tem essa... Não, a gente não tem isso ainda. Por quê? Porque muitas pessoas têm sintomatologias variadas. Então, assim, acredita-se que tem muita gente por aí que não tem o diagnóstico, né? Que faz assim... Não faz exame, né? Não faz exame e tudo mais. Porque o sintoma clássico da intolerância à lactose, o que é? Come alguma coisa com lactose e você imediatamente tem aquele sintoma de distúrbio intestinal e vai para o banheiro com diarreia. Esse é o típico. Esse que até o próprio paciente faz. É o mais comum. O paciente mesmo faz o diagnóstico e acaba... Ele já chega, você fala: doutor, eu não tomo leite porque eu passo mal. Intolerância à lactose, Estou intolerância, exatamente. Estou passando mal, já parei, já suspendi, não sei o quê, mas queria ver. Entretanto, muitas pessoas que não têm uma intolerância tão
grande assim, toleram até uma certa quantidade, ou então tem poucos sintomas. Às vezes tem sintoma de estufamento, má digestão, às vezes tem sintoma de refluxo, que pode ser por lactose. Então, depois de bem explorado, descartadas outras causas, realmente a intolerância alimentar precisa ser investigada nos pacientes que têm algum tipo de desconforto abdominal relacionado à digestão. E lembrando que a ingesta do alimento, ele pode causar manifestações imediatas, mas pode causar manifestações até 2 a 3 horas após a ingestão do alimento. Mais tardio, né? Mais tardio. O tempo que já se esperava que estivesse digerindo, né? Exatamente. Então, assim, se você ingere a lactose e você tem algum tipo de desconforto, se não for imediato, que você não consiga fazer o link, pode ser que você esteja dentro desse grupo que vai ter um desconforto maior mais tarde, né? E aí nunca consegue ligar, eu tô cheio de gás, não sei o que, eu não sei o que eu comi. Né? Então, assim, é importante essa investigação, porque às vezes é um diagnóstico que a gente tem que correr um pouco atrás para poder fazer. E muitas vezes a gente não faz o diagnóstico do jeito que a gente gostaria, mas a gente fala para o paciente, experimenta restringir durante um tempo e ver o que acontece. E tem gente que passa uma vida sem descobrir que tem intolerância, Exatamente. né? Fala, eu tenho Exatamente. gases, eu tenho intestino preso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas intestino justamente... preso, por exemplo, é uma coisa que eu já vi paciente com intolerância à lactose que que causava intestino preso, Nem não dava sempre é a diarreia. diarreia, né? Às vezes Nem pode sempre ser o diarreia. inverso. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que precisa ser investigada. Agora, o que eu acho importante falar Elton, por que tanta gente hoje é Sim. intolerante à lactose? Sim. É óbvio que hoje a gente tem muito mais recursos na medicina para poder dar diagnóstico. Isso a medicina avançou. Mas o que tem acontecido que tanto diagnóstico tem sido feito? Primeiro, a história é a exposição excessiva. Né? Nós somos expostos a leite desde sempre. Sim. E aquele ditadinho que leite é bom para o bezerro apenas não é falso, é realidade. Sim. Tá? Leite é bom para bezerro. O único mamífero que toma leite depois da idade adulta é o homem. Todos os outros mamíferos, depois que desmamam, Só tomam na acabou. fase infantil, Acabou. né? Materna, naquele Entendeu? momento que você está Exatamente. usando leite materno. Então, mesmo quem não tem intolerância à lactose, não deve tomar leite? Não é que não deve. Você Não precisa. Não precisa. Não precisa. A gente toma, como você mesmo falou, é questão cultural. Tá? Agora, Essa cultura de que o leite é rico em cálcio, Cálcio, né? Porque exato, os antigos diziam isso. isso, né? É. Tem que tomar leite, senão você vai ter Exato. osteoporose. Principalmente assim, os adolescentes têm que tomar porque estão em fase de crescimento. Isso. As mulheres têm que tomar porque vão entrar na menopausa e vai ter osteoporose, só o leite. Não. Fonte de cálcio tem inúmeras na alimentação. Inúmeras. Só que o que é mais fácil, o que você é mais palatável mais para o gostoso jovem, mais até, né? gostoso, Porque é tudo o que leite leva leite derivado. é bom, né? Entendeu? Então, o que a gente hoje entende, tá? Primeiro, que o leite em excesso, não é que ele faça mal, mas ele não precisa ser utilizado em excesso, tá? Segunda coisa... Inflama? Em excesso inflama? Pode inflamar, não é obrigatório isso aí, pode inflamar. E isso aí é uma coisa que está muito em discussão ainda, tá? Porque existe muita discussão entre o pessoal que tem uma abordagem mais nutricional e a inflamatória e tudo mais. Mas não obrigatoriamente que possa dizer isso. Agora, o que a gente sabe, por que tem tanta gente que desenvolve a doença depois da idade adulta, por exemplo, como foi o caso da Bruna Marquezine e outras pessoas que a gente ouve também, eu nunca fui, de repente, eu recebo questionamento, doutor, mas eu sempre tomei leite, nunca tive nada, agora comecei a ter. O que acontece? A lactose, para ser digerida, ela precisa de uma flora intestinal saudável, uma flora intestinal equilibrada. E o que acontece conosco hoje, população moderna, é que a gente faz muita ingestão de alimentos ultraprocessados, processados, as nossas carnes são cheias de antibiótico, o que a gente come de proteína animal, né, por causa do tratamento e tudo mais. E a flora intestinal sente tudo isso. Exatamente. E nós mesmos acabamos tomando muito antibiótico durante a vida, por N situações, alguns mais, outros menos, mas tomamos. Então a nossa flora intestinal, primeiro por conta disso, mas principalmente por conta da alimentação inadequada, rica em produtos industrializados, a nossa flora intestinal ela é modificada no decorrer dos anos. E a gente perde um pouco a capacidade de digerir alguns alimentos. Alimentos. E a lactose é o exemplo mais típico disso. Tá? Porque as enzimas, boa parte das enzimas que digerem a lactose são produzidas pela flora intestinal. Então, por que o paciente que suspende
o ingesto da lactose ele melhora tanto daquele soma de gases, estufamento. Uma das razões é isso. Aquele açúcar fica dentro do tubo digestivo sendo metabolizado de outras formas e utilizado pelas bactérias que não são as normais, e aí tem uma série de consequências. Então, uma das causas que a gente acredita que todo mundo, que as pessoas acabam aparecendo a intolerância à lactose mais tardiamente, é por conta dos hábitos alimentares. A gente estraga a nossa flora intestinal por conta disso. E aí o que acontece? Doutor Elton, mas então quer dizer que se eu tomar um remedinho, eu posso comer bem? Sim, você pode comer bem. Mas se eu tiver pouco sintoma, eu também não posso tomar? O que a gente, como médico, sempre orienta o paciente? A lactose que está lá dentro do tubo digestivo, que não vai ser metabolizada porque você não tem essa capacidade, ela vai virar alimento para outras bactérias que não são as bactérias mais normais da sua flora, porque a sua flora normal você não tá normal. Uhum. Então aquelas bactérias vai servir de alimento para elas se proliferam mais. Aí entra a questão da inflamação que todo mundo discute, né? O leite causa inflamação ou não causa? Uma das teorias é essa. A lactose serve também, às vezes, quando ela não é bem digerida, e algumas outras substâncias do leite, de alimento para essas bactérias que não são as melhores para nós. Né? Que não são benéficas. Aí a pessoa fica até mais intolerante. Exato. Ainda, né? Aí o que acontece? Você teoricamente, causa dentro da luz intestinal a produção de uma série de substâncias que vão, de uma certa forma, interferir na absorção de nutrientes, podem levar a inflamação, microinflamação, não é uma inflamação grande, mas microinflamação na mucosa intestinal, e aí a absorção de nutrientes também começa a ficar irregular, comprometida. Você, às vezes, pode absorver coisas demais que não seriam absorvidas, né? Aquela famosa questão da membrana do intestino, que virou moda também aí, sim, né? De que há assim uma inflamação, uma entrada de substâncias a mais e causa inflamação no organismo todo, é uma teoria. A gente precisa de alguma coisa para andar, para conseguir confirmar isso. Mas no caso do intolerante à lactose, é mais ou menos o que acontece. Então não é só você tomar, eu posso tomar, só vou sentir um pouco de gás, tá bom, eu tomo um remedinho para gás e passa. Uhum. Não é isso. Aquilo ali vai, se você continuar no hábito, você vai tendo quadros inflamatórios no organismo, com repercussão geral no organismo, e isso de alguma forma pode afetar a tua saúde no futuro. Então não é tão simples assim, não né, é tão doutor simples, Elton? Pode virar uma gastrite, uma úlcera? Isso não, nada a ver com gastrite. Nada a ver com gastrite. Gastrite e úlcera é doença do estômago. A gente está falando, né? No intestino já depois que passou o estômago e na parte de absorção alimentar, de absorção de nutrientes. Então, o que entra para o teu organismo? Então, pode entrar substâncias que são mais danosas ao seu organismo, levam a inflamação sistêmica crônica, às vezes pode estar relacionado, hoje o eixo cérebro-intestino, que a gente fala, ele é uma coisa extremamente estudada na gastroenterologia, porque a gente sabe que o intestino, mal ou bem, é um órgão extremamente importante, porque de lá que vem tudo que entra para o nosso corpo. E que vai nutrir nossas células no organismo inteiro, até o cérebro. Estão falando até que agora é o segundo coração, né? Exatamente. A flora intestinal nossa, a microbiota intestinal, é considerado quase um órgão à parte para ser estudado. É que a gente não conseguiu ainda definir o que é a bactéria boa, o que não é, quais são as bactérias boas, qual é a predominância, porque são bilhões de bactérias no intestino. Então, o que a gente sabe é, inevitavelmente, gente, indubitavelmente, e aí vai para você que está nos ouvindo, a melhor coisa para prevenir doenças chama-se uma boa alimentação. Uma boa alimentação é tudo aquilo que, se você precisar abrir um saquinho, está errado. Abriu embalagem está errado. O organismo já não... Não é bom. Não aceita. É tudo muito, que você tem, que a natureza te dá. Se você tiver que abrir o saquinho, esquece que aquela coisa não é boa para você. Abrir a tampinha da garrafa PET, esquece que aquilo lá não está sendo bom para você também. Tem uma campanha disso nutricional, né? Descasque mais, desembale menos, exatamente, né? Exatamente. Evitar os produtos então, assim, a melhor coisa para prevenir a doença é isso. É você realmente ter uma alimentação saudável. Você tem uma alimentação saudável, você tem uma chance de ter uma microbiota intestinal mais saudável e, obviamente, a repercussão orgânica é para tudo. Dica de ouro essa, hein, doutor Elton? Exatamente. Não, é muito importante. Aproveitando esse gancho das intolerâncias, a gente vê muitos famosos aí na rede social dizendo que, principalmente as mulheres, né?
tira glúten e lactose e seca a barriga. Fica com a barriguinha chapada, né? Tem alguma relação direta isso com a ciência ou é apenas marketing? Com certeza. O glúten, ele é uma proteína para aqueles pacientes... de uma forma geral, o glúten, tudo que tem glúten engorda, né? Porque o glúten está no trigo. E o trigo, tudo que se faz com trigo é massa, é pão, é bolo, tudo isso engorda. É carboidrato, né? É carboidrato. Então, isso aí é a primeira coisa. Então, não é questão de tirar o glúten. Você tira o carboidrato onde o glúten está inserido. Se tivesse um outro alimento onde você colocasse o glúten, que ele é uma proteína. O glúten não é um carboidrato, ele é uma proteína. Então, assim, se você colocar o glúten em outro tipo de alimento que não seja carboidrato, provavelmente você vai comer o glúten e não vai... O que acontece é que como o glúten nosso está dentro do trigo, né? Então, tudo que se você para de comer trigo, você vai emagrecer. Quem para de comer pão, macarrão, massa, essas coisas, vai emagrecer. Sim. Né? Então, então não é que seca a barriga, que desestufa, que desestufa. É o emagrecimento mesmo. O que acontece? Quando você ingere menos glúten, você fermenta menos no organismo, no intestino. E aí você realmente tem uma tendência que produz menos gases e tudo mais. O glúten é uma outra situação também, né? Porque o glúten hoje também virou aí digamos assim, um star, né, da medicina e da saúde, não sei o quê. Aí é uma discussão, tira glúten, coloca glúten, come glúten, não come glúten, então tem as correntes todas mais. O que existem hoje são duas coisas. O que é historicamente, classicamente descrito é a doença celíaca. O celíaco é aquele paciente que tem uma incapacidade de digestão de glúten total e absoluta, inclusive porque ele tem anticorpos contra a proteína do glúten, então ele não pode, porque ele faz uma reação mediada, alérgica, como se fosse uma alergia. É muito mais grave do que uma intolerância, exatamente, né? A gente está dizendo de um processo alérgico. A Isis Valverde falou disso, que ela passa muito mal, mesmo que for pequenas quantidades de glúten, ela passa muito mal. Por quê? Porque quando você tem a questão genética e quando você possui aquele gene e você produz anticorpos contra o glúten, você vai fazer uma reação como se fosse uma reação alérgica que é sistêmica, não é só localizada no intestino, ela é sistêmica. Então, inclusive, o celíaco, tanto é que o celíaco, se ele comer glúten, tiver contato até contaminando, ele pode até ter uma correção grave e morrer. Tanto é que hoje, quem tem celíaco em casa, a cozinha é separada, é tudo separado, não pode misturar, não pode nada. Nossa, as pessoas não têm ideia dessa gravidade, né? É muito grave, mas isso é o celíaco. Contaminação cruzada, né? Cruzada, assim. E eu já peguei paciente que não é criança, já pensei paciente mais velho, que é celíaco, que a gente descobriu como celíaco e que, assim, viveu a vida inteira, não sei como, e chegou na fase adulta. Tá? Então, assim, esse é o celíaco. E o que existe hoje muito é a intolerância ao glúten. Por que existe a intolerância ao glúten? Também é uma coisa que a gente não tem muita explicação, mas provavelmente está relacionado com a ingesta e a excessiva de glúten durante nossa vida toda. A gente ingeriu muito e, em um certo momento, as pessoas podem passar a desenvolver uma certa dificuldade na digestão do glúten. Tá? Tem pacientes que têm a presença de alguns anticorpos relacionados à doença celíaca, mas ele não desenvolve a doença. Então, ele pode ser um paciente que pode ter uma manifestação como se fosse intolerante, que a gente chama de intolerância não celíaca. Tá? Mas isso é uma coisa que tem que ser investigado. Agora, o glúten, sim. Ele, sim, provoca um quadro inflamatório dentro do intestino, na mucosa intestinal. Isso sempre existiu, doutor Elton? Ou até um tempo atrás? Porque, assim, eu não tenho muita lembrança da minha adolescência. Das pessoas, ouvir as pessoas. Sim, a minha colega de sala ser intolerante. Eu vejo que isso é muito de uns 10, 15 anos para cá. De uns anos para cá. Por que a gente acha? Primeiro, porque a gente conseguiu fazer melhor o diagnóstico, entender melhor a patologia. Segundo, exatamente pela mesma questão da lactose. A gente a urbanização do ser humano, né, levou a gente a fazer abrir mais saquinho. Fazer um consumo maior, né, desse tipo de alimento. Abrir mais saquinho do que descascar.
Entendeu? Então, Entendi. a gente come muito mais produto industrializado, produto à base de glúten. Porque você sabe que o glúten, ele é uma coisa que foi colocado no trigo que a gente planta no Brasil, teoricamente para enriquecer o trigo, porque a nossa população. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, você não tem glúten. Às vezes, né, tem países da Europa que não aceitam produto com glúten. O trigo de lá é sem glúten. Então, você tem gente que sai daqui, vai, por exemplo, para a Itália, aqui passa mal com macarrão, chega lá, come de tudo e não sente nada. Ah, olha só. Então a Entendeu? indústria alimentícia tem contribuído muito exatamente. com isso. Os alimentos vieram sofrendo, né? Exatamente. Por exemplo, o leite. Eu lembro quando eu era criança, a gente tomava leite de fazenda. Né? Que vinha na garrafão, naquelas leiteira leiteiras, enorme, sabe? exato. Vinha o pessoal entregar o leite. E o maior tinha uma medo que a camada gente de tinha- nata, assim, de gordura, E né? o maior medo que a gente tinha quando ia pra fazenda, que falava que mãe, avó, não vai tomar leite da vaca por causa de pegar um bicho da vaca. Não era o maior medo que a gente tinha. Era o maior medo. Ninguém tinha problema de tomar o Tem leite. que ferver, não é exato. ideal pro consumo, Exato. né? Não tinha nada disso. E a gente ia pra fazenda e tomava lá, Leite com apertava, canela, sim, leite com colocava canela e canela no botava. copo. Aí hoje em dia a gente compra leite na prateleira do supermercado, que ele vem com prazo de validade lá Exato. de... Eu imagino, né, não, é claro que para ele ter aquele prazo de validade tão grande, tem um conservantes ali, lógico, né? tem tudo ali. A embalagem Tetra Pak. Exatamente. Tetra Pak, não tem sei como é que fala. Tem tudo ali dentro para você fazer. Para Então, assim, conservar esse alimento. Isso pode estar causando isso essas pode intolerâncias estar causando também isso. E óbvio que a exposição é porque você hoje, eu falo para os pacientes, olha, vocês têm que olhar, que os pacientes intolerantes vão no consultório, alguma forma, vocês têm que abrir e olhar rótulo de tudo, porque você se surpreende. Por exemplo, o glúten, teoricamente o glúten é no trigo, certo? Mentira. Sim. Não é. A gente imagina. Pois é, Ah. por quê? Porque agora o glúten, por que o glúten é tão mais visado no sentido desse controle? Porque por causa dos celíacos. Porque um celíaco que come uma coisa com glúten, ele pode morrer. Sim. Então, tudo tem que vir. Você pode pegar qualquer coisa e está escrito, não contém glúten, não A tem glúten. indústria alimentícia é É obrigada a colocar por lei, naquele a colocar rótulo. naquele rótulo. Tem um Agora, aplicativo coisa- hoje rotulando, né? Não sei tem. se... Existe um aplicativo Eu vejo que você... muita gente usa no Já supermercado, joga. No supermercado já joga ali, pesquisando. você bota o QR Code do alimento e bota lá. E Agora, ele te dá toda a composição, né? exatamente. O glúten, por exemplo, tem glúten em maisena, tem glúten que não tem nada a ver com trigo. Tem Sim. glúten em milho, tem glúten em soja. Então, assim, por quê? Porque aonde você armazena o trigo, você também armazena o milho, armazena a soja. Então, existe a contaminação cruzada. Exatamente. Então, assim, você tem que olhar rótulo de tudo. E por que colocam o glúten no trigo? E nos Estados Unidos não, na Itália não? Porque Por o quê? glúten é uma proteína, é uma forma de enriquecer o trigo para melhorar a nutrição da população. E foi trazido isso para cá, foi até uma invenção americana. País subdesenvolvido isso? Foi invenção americana que E nós eles mesmos importamos não e compramos para cá para enriquecer o trigo. E eles mesmos não usam porque descobriram antes de nós como o negócio foi os ruim. malefícios. E aí, olha que os Estados Unidos isso é muito pior, porque hoje, inclusive a epidemia de obesidade que existe no mundo hoje está relacionada à ingesta excessiva de carboidratos, derivados de glúten Sim. e tudo mais. Por quê? Porque a obesidade sabe-se também que é uma doença inflamatória. Então, se você ingere o glúten e tudo mais, você também está ajudando a aumentar essa inflamação no seu organismo. Olha Tá? isso. Então, é nesse ponto que eu quero chegar, porque eu vejo assim, tem muita gente que não fez exame, ou fez, não é intolerante a glúten nem lactose, mas decide cortar o glúten e a lactose, dizendo e alegando que vai ter uma vida mais saudável. E aí eu já vi nutricionistas dizendo assim, não, quem não tem intolerância não precisa cortar. Aí vem outros nutricionistas e falam, não, tem que cortar porque é inflamatório. Afinal, a gente tem que viver sem glúten e lactose ou Não, é o que a gente precisa fazer é não ingerir em excesso. Se você não tem um diagnóstico, se você não tem uma doença, não é porque não há necessidade de você suspender. Por que você que não tem como você suspender? Porque as pessoas que decidem ou optam por isso, eles não fazem sob orientação médica nem nutricional. Faz da própria cabeça. Isso é verdade. Aí Rede ela social. deixa de Dica de ingerir rede um social. monte de coisa, entendeu? Porque quer ficar bem, porque não tem não sei o quê. Um monte de coisa que nutricionalmente vai fazer falta para ela. Então a preocupação nossa maior é essa. É assim, primeiro é você dar um diagnóstico, tá? E aí, a partir daí, você saber. Agora, é óbvio, como que tudo na nossa vida, tudo que vai em excesso faz mal. Sim. Até alface, que você começou alface demais, você pode passar mal. O equilíbrio é tudo, O né? equilíbrio é Sim. tudo. O equilíbrio é tudo. Então, assim, não é que você está proibido. Agora, se você é um bezerro que quer tomar leite no café, no almoço, na janta, come queijo o dia inteiro, não sei o quê, e Derivados coalhada, de iogurte leite e o tudo dia mais... todo, né? Sim.
Sim. A gente tem que reduzir. Se você é uma pessoa que adora uma padaria, que tem que ter pão na manhã, pão na hora do almoço, pão na janta, bolo da tarde, não sei o quê, vamos lá, empadão na hora do almoço. Então, assim, vamos equilibrar. Já fica com estufamento. Exatamente, você fica com isso aí. Com os sintomas, né? Com os sintomas. Então, assim, e não é obrigatório. Tem gente que não fica. Tem gente que não tem nada aqui, mas tem outras coisas que nem se atenta que pode estar relacionado àquilo. Então, realmente, você comer de uma forma mais equilibrada, mais saudável, vai te ajudar a ter saúde. Não vai ter só melhorar teu sintoma, diminuir tua barriga. Vai te ajudar a ter mais saúde. Então, isso que eu falo hoje, o mais importante é, como diz essa campanha, descasque mais e desembale menos. É, uma nutricionista, Carla, minha amiga, ela vive falando, ela tem uma camiseta Exato, disso. descasque mais, desembale menos. É a melhor coisa que a gente tem que aprender a fazer, tá? Porque exatamente a gente consegue ter um ganho nutricional e um ganho de saúde muito maior do que isso. Tá? Não é que você tá assim, não vai comer um pãozinho, não é, mas tem gente, infelizmente, gente, vamos falar sério, na maioria, o que é mais barato é tudo que tem trigo. Sim. É o que e aí você come, dá saciedade, pesa, porque o glúten o glúten ele não é digerido e absorvido pelo organismo. Olha. Ele fica no tubo digestivo, tá? Ele acaba sendo inflamatório por conta disso, por isso que essas linhas dizendo que não coma glúten, porque ele não é uma proteína digerida e absorvida pelo organismo, ele não entra na nossa economia metabólica. Nosso corpo não foi preparado para digerir o glúten. Ele dá uma sensação de saciedade, tudo que você come com glúten enche mais, estufa mais, e obviamente para quem às vezes não tem recurso para comer, sim, aí acaba optando por coisa que pelo enche mais barato. Aí dá saciedade. Recentemente não, no auge da sua carreira, a cantora Ivete Sangalo, ela descobriu ser celíaca e ela percebeu que ela estava perdendo a energia, o ânimo, porque ela tem um ritmo de trabalho, de vida, pique muito intenso, né? E ela disse que tirar o glúten, por ser celíaca, tirar o glúten melhorou muito a disposição dela. Eu não sei se ela é de celíaca ou não, né? Porque ou ela é uma intolerante, né? Sim, não celíaca, né? É difícil saber. Do que a gente pesquisou, acho que é celíaca. Deu que ela ela pois é. Então, assim, pode ser daqueles quadros que começaram na parte tardia, ou que ela conseguiu controlar bem até um pouco. E desde a época dela mais jovem, isso aí já pode ter sido uma manifestação dessa intolerância alimentar ao celíaco. E que ela não tinha diagnóstico. Muito mais sequinha, né? Muito com certeza, gente, com certeza. Não, não. Porque, assim, algumas alergias, eu já ouvi dizer, gostaria até que... Posso chamar de você, Elton? Claro, pelo amor de Deus. Gostaria até que você comentasse isso aqui com a gente, que existem alergias que a gente não tem ao longo da infância, adolescência, e a gente desenvolve na fase adulta, né? A alergia pode abrir em qualquer idade da vida. E após ela ser diagnosticada e você passar a ser alérgico, existe a possibilidade do organismo voltar a ter tolerância àquele tipo de alimento e você deixar de ser alérgico? Quando é alergia, é muito difícil, porque o sistema imunológico, ele existe uma memória nele. Cada vez que você se expuser àquilo, o que acontece? Quando você vem se expondo até você descobrir, você tem crises e as crises vão sendo cada vez maiores. No momento que você cessa aquilo lá, você realmente para de ter as crises. Se você passar um grande tempo sem se expor, não quer dizer que você não vai ter crise, mas a memória já está feita. E entendi. Provavelmente, quando você tiver se você tiver muito tempo sem, teoricamente, numa pequena exposição, você pode não ter uma grande reação. Não é regra. Tá. Não é regra. Você também pode ter uma pequena exposição e seu organismo fazer uma baita reação que você não espera. Agora, quanto mais você se expuser, a menores quantidades vai ser mais forte a reação se você fizer uma exposição repetida e continuada. Tá. Então, no caso de alergia, não acontece muito isso, exatamente por causa da memória. Tá? Então, pode ser que você, por exemplo, você tinha alergia a alguma coisa, ficou muito tempo sem comer, e um belo dia foi lá, comeu, não tive nada, ou tive muito pouco. Então, vou tentar de novo. Vai ativar. Isso aí daqui a pouco... Tá na memória, né? Tá na memória. Mas e no caso de intolerância à lactose? A intolerância à lactose é diferente. Por quê? Porque a intolerância à lactose, se você fica muito tempo sem comer a lactose, e se você cria hábitos alimentares, como é uma coisa que é dependente da sua flora intestinal, você pode recompor a flora. Tanto é que, por exemplo, a gente não faz teste de intolerância à lactose em paciente que está sem tomar lactose.
Porque é uma grande chance do teste vir negativo. Entendeu? Por quê? Porque você... Por isso que faz a ingesta da lactose durante o Exato, exame, né? Primeiro Primeiro coleta a exame, senha e mas faz a gente ingesta. não recomenda. Ah, não, doutor, eu vim aqui, eu tenho 6 meses que eu parei de tomar leite derivado, não sei o quê, não como. Tô muito bem. Mas eu queria saber se é negócio. Eu falei, então não adianta fazer o exame agora. E aquele negócio de intolerância parcial? Porque minha filha, eu acho que o médico disse que ela era intolerante parcial, ela já estava voltando, ela já poderia comer. Ela ficou muito tempo sem ingerir lactose. E aí ela falou assim, olha, agora de vez em quando eu como e eu não passo mal. Exato, É esse caso que você está dizendo? Esse caso, não é intolerante parcial. Você recompõe, porque como ele depende da flora intestinal, você recompõe a tua flora Fica intestinal. muito tempo sem ingerir. O intestino e você vai volta, comendo, e se você comer normal também, se você comer um monte de porcariada, provavelmente você não vai. Um dia, pontualmente, Exato. né? Fazer Aí você vai um ingestão. dia comer uma coisinha, você pode não sentir nada. Ou vai sentir um pouquinho de gás, um pouquinho de... Vai ficar um pouco pesado, desconforto. Né? Fala assim, eu tô bem. Eu tô bem. Aí daqui a pouco, come de novo. Daqui a pouco o negócio... Anima. Na verdade, assim, se passar muito tempo sem ingerir a lactose, depois de um tempo pode comer de vez em quando e olha lá. Pode ser, não tô dizendo que Talvez. né? Talvez, depende de cada indivíduo, cada Lembrando organismo. que tem aí a lactase, né? Não, que e a lactase... E por isso que hoje... E a caseína, né? Caseína. Não, caseína isso é outra coisa. Tá. A lactase é o açúcar que tem. A lactase é a enzima que digere a lactose. Desculpa, que quebra a lactose. Então, o que acontece? Tanto é que hoje, com os intolerantes à lactose, a gente fala para ele, você pode comer, mas toma um remédio. Óbvio que você não vai tomar um comprimidinho e comer um balde de sorvete e achar que vai segurar. Sim. Não vai. O comprimido é a lactase, né? Exatamente. Mas você pode comer. Quando... Entendeu? Agora, no que não dá é para você não tomar o remédio e continuar comendo. Você vai ter algum tipo de sintoma. É que você, mas eu tenho que tomar remédio, o remédio não vai fazer mal. Não, o remédio não faz mal, porque a ação do remédio é só na luz intestinal, ele não é absorvido no organismo. E tem um único objetivo, que é quebrar a lactose. molécula. Tanto é que a gente manda tomar na hora de comer. Não adianta uma hora antes, não adianta depois. Tem que É ser junto né? com o alimento. Tem gente que toma no Natal, no Ano Novo, assim, em ocasiões festivas, Não, quem é que vai fazer mais... tem que fazer mais, uso direto, né? Não, mas eu já vi gente assim, não, eu vou tomar porque vai comer muito daí, alimento. Não resolve. Mas não é emocional, é psicológico, qualquer outra coisa. Eu falo isso porque eu sou intolerante à lactose e eu faço uso da lactase. Agora, doutor Elton, você disse aí sobre a caseína, né? Que é a proteína do leite. A proteína, que é o que acomete as crianças. São sintomas completamente diferentes. Mas deixa eu te falar. Alergia. Eu sou adulta. Alergia. Eu tinha, desde criança, muita otite. Eu sentia muita dor no ouvido, algumas pontadas. Eu lembro dos meus pais me levarem até para São Paulo, para um professor pesquisador da Unicamp, em Campinas, e ninguém descobriu o que eu tinha. E depois de adulta, eu fui descobrir. Sinusite de repetição, uma dor de cabeça muito forte, principalmente nessa região. Refluxo, operei do refluxo. Não tive sucesso. E eu fui descobrir que eu sou alérgica, e não é intolerância, né? A proteína São duas do leite. coisas diferentes, a alergia e a intolerância. Sim. O que acontece hoje? Eu vou dizer para você. Na minha conduta particular, que eu já vi por conta da experiência, são 37 anos de formado, então assim, a gente já vê muita coisa. Não é uma conduta, digamos assim, que a gente faça. Agora, todo paciente que chega para mim, que fala que tem rinite, sinusite de repetição, doença respiratória, asma brônquica, daquela coisa que não sai, que não melhora, Sim. eu falo assim, investiga. Vive no antibiótico. Investiga. Se não é, né? Se não é. Ou tenta suspender. Aí, criança, principalmente, tem muita criança que faz reação respiratória por alergia, que não está manifestação digestiva, alergia, porque a criança é muito comum, a criança não é intolerante à lactose, normalmente ela é alérgica à proteína do leite de vaca, tá? Quando, na idade, porque que pode ter, ou ela pode ter uma intolerância transitória na infância só por imaturidade do sistema digestivo dela ainda, que ela não tem ainda tudo. Então ela tem uma época que ela para e depois ela volta a comer e cresce, e que não tem nada a ver com o futuro também, não quer dizer que ela vai ser no futuro. Agora, e aí esses quadros na infância às vezes se confundem, é alergia à caseína ou é a intolerância à lactose? Quando você suspende o leite, suspende tudo e melhora tudo, sem fazer o diagnóstico, você... Bom, nunca soube o que é. Agora, a alergia à caseína, assim, eu vejo muito paciente que tem, eu falo assim, cara,
suspende. Você tem refluxo, você tem infecção respiratória de repetição, você tem asma brônquica, sabe? E a gente sabe que esses quadros, eles são... Sinusite, todo otite, esses quadros, eles têm um fundo alérgico também. Rinite alérgica. Tem muito. Então, suspende, porque ele não deixa de ser mais um alergênico para você. Se você é ou não, não sei. E a outra coisa também, isso aí eu já aprendi com a minha mulher, que é dermatologista. Acne. Acne às vezes pode fazer manifestação de intolerância à lactose. A lactose? Acne. Isso eu não sabia. Minha esposa manda um monte de adolescente que chega para ela, eu quero tomar Roacutan, não sei o que. Tá bom, suspende também o leite. Tem paciente que ela suspendeu a lactose, melhorou a acne e não precisou tomar Roacutan. Olha isso. Entendeu? A isotretinoína. E muita criança hoje faz cirurgia de adenoide e... Amígdala. Ainda se faz, hipertrofiada, né? Hipertrofiada. Pode ter relação com alergia? A hipertrofia, ela é uma forma de reação do organismo, né? Que a criança, às vezes, já tem criança que nasce com adenoide hipertrófica. Agora, que aquelas crianças que crescem, que tem muita infecção respiratória, às vezes ela faz uma reação, porque são duas glândulas de defesa. Elas estão ali exatamente para que tudo que entre ali pare naquela glândula e ali ele vai sendo... Então ela acaba, como ela é muito solicitada, ela acaba hipertrofiando e aí causa dificuldade respiratória. E a própria amígdala muito grande, ela também acaba sendo um foco recorrente de infecção. Então, às vezes, é melhor você tirar. Com alguma alergia pode ter relação como pode ter relação o fato de ela ter tido tantas crises e ter hipertrofiado secundariamente. Sim. Então, assim... eu tenho visto muitas crianças, né, fazendo particularmente, o que a gente vê quando criança tem muita coisa de repetição, a gente sempre vai... a gente não vai achar que a criança está se contaminando, tem alguma coisa ali que está digamos assim, comprometendo o sistema de defesa dela ou está estimulando demais. Entendi. Então aí entra a questão da alergia. Por que toda vez que você vai rinite, não sei o que, ou amigdalite, você vai para o alergista para investigar se tem alergia a alguma coisa? Porque a alergia é onde começa. Existe algum exame hoje para diagnosticar a alergia à caseína ou é somente a exclusão? Não, alergia à caseína você faz, tem exame alérgico, exame cutâneo, tudo mais que você faz. Cutâneo, você faz alergia à caseína, então é alergia, possível diagnosticar, realmente possível. Você é alérgico. Ou você é intolerante à lactose e tudo mais. O da lactose eu já sabia. Pois o que acontece é que como na criança, como você vai suspender o leite, muitas vezes, aí no adulto, aí você pode realmente, suspendeu, voltou a tomar leite, voltou a ter a sua sintomatologia de repetição, a gente pode aí tentar investigar o que é, se é lactose, se é caseína. Uhum. Eu tenho paciente no meu consultório que foi achando que é lactose, aí a gente dá a lactase, e o paciente, doutor, eu continuo sentindo alguma coisa, Foi o meu caso. Para o leite. Foi o meu caso. Por exclusão. Aí é por exclusão. Eu vi que, além de eu ser intolerante à lactose, eu também tenho alergia à caseína, mas aí eu percebi que só ingerindo a lactase eu continuava com os mesmos sintomas. Exato. Então, ou seja, nem precisei fazer o teste alérgico que eu... A gente está falando de sintomas aqui, eu tenho uma dúvida. A questão do glúten, ele interfere de alguma forma em concentração, foco, ansiedade, depressão? Eu estava lendo uma reportagem sobre isso e eu fiquei com essa dúvida. Comprovadamente, a gente não consegue fazer uma ligação direta, tá? Mas, na teoria, como o glúten, ele é realmente uma proteína inflamatória no seu tubo digestivo e ele altera a permeabilidade, pode alterar a permeabilidade da membrana intestinal, que a membrana intestinal, ela é uma membrana de absorção e de defesa. Ali você tem estruturas de defesa para evitar que que substâncias estranhas entrem em excesso, que você bota tudo pela boca, ele vai absorver. Como, a via de entrada do alimento, do nutriente bom, é a mesma via que pode entrar o nutriente ruim. Então tem todo um sistema de defesa ali para evitar de coisas entrarem ruins. Como o glúten, na teoria, ele causa esse quadro inflamatório na superfície da mucosa, né? Além dele ainda também ser substrato para outras classes de bactérias que não são as melhores que a gente possa ter. Então, ou pela própria presença dele, ou pela ação da bactéria que produz substâncias que também interferem, então pode haver realmente uma alteração nessa permeabilidade, um comprometimento, e aí vem esse papo hoje que é inflamatório, que é não sei o quê, parará.
mas a teoria parece que é essa. Então aí você acaba absorvendo um monte de substância que sim podem ajudar no comprometimento das suas funções cognitivas, porque é tudo que vai para o cérebro. Passou na barreira ali, ele vai entrar aí na corrente sanguínea e vai para o cérebro. Então, tem paciente que realmente, às vezes, como você falou, alguém que você falou agora há pouco, a pessoa está muito cansada, não sei o quê, parou o glúten, melhorou, não sei o quê. A própria Ivete Sangalo. Pois é, melhorou concentração, melhorou tudo isso. Realmente pode ser. Tem paciente que tem esse tipo de reação. Então, porque na teoria há uma quebra dessa barreira, né, intestinal, e aí você absorve substâncias que podem não ser tão boas para o seu intestino. Passou para o seu organismo. Essas substâncias e substâncias pró-inflamatórias no organismo também. Então, por exemplo, eu hoje falo, pacientes hoje que têm doença reumatológica crônica, artrites, artrose, não sei o quê, diminui a ingesta de glúten. Porque você já tem uma doença crônica inflamatória. Você vai continuar causando inflamação no seu organismo? Para quê? Outra coisa, mulheres, atenção mulheres, você tem uma doença autoimune. Ou você não tem doença autoimune, mas você tem um examezinho chamado FAM, que é um exame que está alterado, você já investigou com o reumatologista e não sabe o que vem. Minha recomendação é, se você gosta de um pãozinho, de um bolo, de um trigozinho, dá uma diminuída. Porque a doença autoimune é uma doença que ela é uma desregulação do sistema imunológico. Então, para que você vai estimular mais seu imunológico de uma forma desnecessária se você já tem um defeito? Sim. Entendeu? Então, por exemplo, paciente com doença autoimune, eu tenho paciente com hepatite autoimune e tudo mais, que às vezes tem outras manifestações ou estão mais acima do peso. Falei, dá uma maneirada no teu glúten, dá uma diminuída, porque ele é uma substância pró-inflamatória. Ele é um corpo estranho, teoricamente, que fica no teu tubo digestivo ali, estimulando teu sistema imunológico, estimulando o trabalho ali, entendeu? O seu organismo fica lutando ali para não absorver e tudo mais. Então, seu sistema imunológico fica assim, fica aceso. E hoje em dia tem como, né? A gente tem opções nas redes sociais de receitas com outras farinhas, né? Farinha de amêndoa, farinha de arroz, utilizando... de receitas semelhantes. A gente pode fazer o pão sem o glúten. Gostoso, pode fazer um bolo, né, mais saudável. Quando a gente diz que é saudável, é exatamente tirando o glúten, tirando o açúcar, né? Ó, não sei se vocês já experimentaram. Experimentem comer um bolo normal e um bolo desse sem glúten, alguma coisa assim. Você precisa, a mesma quantidade, o mesmo pedaço. Vê o que é na tua digestão, qual a diferença que é. O alimento sem glúten, ele é muito mais digerível, muito mais leve. Sente na hora, né? Sente. Ana Paula faz uma torta sem glúten, salgada. Faço. Entendeu? E assim, ó, eu tinha um pouco de resistência. Receita, é mais difícil, eu vou ter que ter os ingredientes. Mas a partir do momento que você começa, é algo que vira rotina. E dá prazer, né? E são saborosos. Muito. São muito saborosos, não, às vezes até mais gostoso que o outro, mas é uma questão de hábito mesmo. Só não podemos lembrar que, aí o pessoal tem muita confusão. Tirar o glúten não quer dizer que você vai emagrecer obrigatoriamente. Se você começar a comer outras farinhas... Tudo vai ganhar. Né? Tem carboidrato, tem valor calórico também. Farinha de aveia, o pessoal fala bastante isso, né? Entendeu? Então assim, não vou comendo, vou emagrecer. Tô comendo só isso, porque eu virei. Exagerar, né? Então assim... Não, é uma dica aqui, porque aí é uma forma de você tentar diminuir a ingesta do glúten, né? Fazendo uma receita ou outra, E pra quem é dono de casa, para as mulheres que cozinham e tudo mais, eu acho que assim, um benefício para os seus filhos é você começar a introduzir isso. Hoje você tem, por exemplo, embora seja com trigo, mas pães de fermentação natural, eles têm muito menos teor de glúten, são muito mais leves para digestão do que os pães convencional, que você bota o trigo ali. Entendeu? Porque não é que ele não tenha, mas ele é muito melhor para a sua digestão do que o outro. Óbvio que se exagerar vai ser ruim também. Tem uns que vêm com multigrãos, são ricos em grãos, em fibra, né? e tudo mais. Até as padarias já estão servindo, né? Sem ser os que precisam desembalar, né? Porque tem umas indústrias aí também. Exatamente. A gente está dizendo daquelas padarias de fermentação natural. Que faz mesmo. Então, assim, e a questão do paladar é o seguinte, você repetindo aquela ingesta durante 3, 4, 5 dias, às vezes, ou 5 vezes, você vai se habituando e o seu paladar se adapta àquilo. Assim como tudo, né? Como tudo. A gente se adapta àquilo tudo. Então, assim, é muito mais saudável, é muito melhor. E eu diria assim, para quem não tem nada,
a gente só pede para não exagerar. Agora, aqueles pacientes que têm algum sintoma e que não fizeram diagnóstico ainda, vale a pena tentar ir atrás. Investigar, Eu tenho uma gastrite que não melhora, eu recebo muito. Eu tenho gastrite crônica, Sim. eu tenho refluxo. Muita gente com refluxo, gente tomando Dexilante, pantoprazol, omeprazol. Foi o caso da minha filha. Ela achava que ela tinha gastrite, não sei o que, e foi descobrir a intolerância à lactose. E muitos pacientes vêm, desculpa, mas assim, com 3, 4, 5, fazendo endoscopia todo ano, porque todo ano tem crise. Tem gente que tem porque come mal. Sim. Né? Ponto. Tem gente que tem porque Sim. come mal, come muita besteira, que é muito estressado, porque fuma, porque bebe, não sei o quê. Tem. Agora, daquelas pessoas que falam assim, doutor, eu não aguento mais tomar esse remédio. Aí vem a tal história. Porque aí descobre que sai na rede social, né? Que tudo hoje na rede social, né? Sim. O omeprazol faz mal, porque não sei o que faz mal, não sei o que, eu quero parar de tomar, quero tomar nada mais. Você tem que falar assim, bom, vamos lá, vamos conversar, então vamos ver o que você come, né? Porque não tem como você ter gastrite perpétua a vida inteira. Sim. Entendeu? A gastrite não é uma curável, doença. né? A gastrite é curável. Gastrite não é uma doença que ela tem uma vida curar. própria. Então, todo mundo que tem gastrite vai ser candidato a gastrite, entendeu? Então, assim, você precisa aprender a se alimentar melhor. Os probióticos estão muito na moda hoje também, Isso alta, que né? eu queria falar. Tava O aqui na minha probiótico cabeça. ajuda mesmo, é um modismo. Onde ele atua... Devemos tomar todo dia? Não devemos tomar? O Como é que funciona? o probiótico que você vai utilizar sem ter um porquê, só como preventivo, não tem lógica nenhuma. Não existe racionalidade nisso, tá? Por quê? Porque o que hoje tem muita gente fazendo é suplementando, vitamina, não sei o quê, mas não ensina a pessoa a se alimentar direito. Quer dizer, o básico, a lição de casa não foi feita. Sim, não adianta você querer recorrer aos dá um suplementos, monte de aos cápsula, remédios. um monte de coisa, com tudo mais, e para poder você Continuar poder continuar alimentando errado. comendo errado. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, como eu falei, a minha fala um pouco uns minutos atrás, não existe, a gente não sabe qual é o melhor probiótico, qual é a melhor bactéria para se ter. É um monte de bactéria. Não existe isso, porque a gente não sabe. Então, você tem N mais capa probióticos, pré-bióticos no mercado, na farmácia você compra, que sabe, esse tem lactobacilo não sei do que, esse tem não sei o que, vários cepas diferentes, entendeu? E que assim, então isso ainda é um samba do crioulo doido. Tá? Um samba maluco, que cada um tem uma coisa. Você prescreve para os seus pacientes Eu probiótico? prescrevo para pacientes que estão com diarreia, que estão com sintomatologia, para tentar recompor a flora intestinal de alguém que já tem um problema. São casos pontuais. Exato. Mas não quer dizer que é intolerante à lactose ou ao glúten tem que tomar probiótico. Não obrigatoriamente. Primeiro ele tem que parar a lactose, parar o glúten. Pois é, eu já ouvi, tem pessoas que eu conheço, inclusive, que é intolerante a glúten, à lactose, e toma probiótico porque o médico falou que tem que tomar pro resto da vida. Não obrigatoriamente. Ele tem que parar de tomar o glúten e a lactose e tomar a lactase. Tá? Agora, e quando ele não tiver sintoma, se ele não tiver sintoma, não tem por que ficar tomando. Entendi. Agora, ele tem que comer direito. Se é uma pessoa que abre mais saquinho do que descasca... Não, na verdade, essa pessoa pode tomar come... o probiótico que for. Então, mas eu até me preocupei que essa pessoa é uma amiga, ela realmente come direitinho, mas ela tomou... Eu estranhei quando ela disse, tem que tomar probiótico pro resto da vida. Até falou o nome do probiótico, eu falei, ué... Não tem. E a outra coisa como é que são esses probióticos? Por exemplo, existem probióticos que são bactérias que estão mortas ou que são só fragmentos. Tem outras que são bactérias vivas. Sim. E aí, se você tomar um trem que foi mal conservado, você está gastando um dinheiro, às vezes, que não é barato, para tomar um negócio que está tudo morto. Você está tomando nada ali. Então, isso tudo ainda é muito... Tem que ser muito estudado, tem que ser muito pesquisado, estudo, tem que ser muita muito pesquisa orientada, ainda, a muito pessoa tem que ser muito orientada. orientada, né? Então, eu uso probiótico, por exemplo, pacientes meus que eu vejo que tem algum tipo de desconforto intestinal, que ainda estão sintomáticos, até eu uso como recurso a mais de tratamento para ele. Pós-gastroenterite, pós-diarreia, eu uso. Paciente que tem idoso, por exemplo, que tem que tomar antibiótico, a gente eventualmente faz, que o idoso normalmente é mais sensível ao antibiótico, faz uma diarreia, aí vai desidratar por causa do entendeu? Então você utiliza. Mas usar preventivamente? Não. Não. Doutor, e nas redes sociais eu tenho visto muito assim, detox para limpeza do intestino. E suco, vou dar um exemplo aqui que eu já vi. Leite magnésia com água de coco, para fazer um dia de detox, isso aí.
É modismo? Funciona? Não funciona? É prejudicial à saúde? Nenhuma funcionalidade, nenhum estudo Só vai dar comprovando, só vai dar diarreia, vai mexer na sua flora intestinal, vai alterar a tua flora intestinal, você vai acabar... por exemplo, as bactérias que digerem a lactose, que tem a lactase nelas, que produzem, são as primeiras a serem perdidas no quadro de gastroenterite, por exemplo, de diarreia. Por que toda vez que você tem uma diarreia aguda, o médico fala pra você, para leite derivado, para gordura, não é isso? Sim. Toma o remédio e para E dá isso. um probiótico, Por inclusive. quê que ele faz isso? Porque seu intestino não está preparado para receber esse alimento. E a lactose vai sobrar e vai causar mais diarreia ainda. Então, você para por um tempo para você recuperar. Depois que recuperar a flora. Por quê? Porque no quadro de diarreia aguda, a primeira cepa de bactéria que vai é a que digere a lactose. Então, nada de detox intestinal, Não, né? pelo amor de Deus, isso é puro, gente. É mito. É tudo mito. Então, já que estamos falando de mito, né? Mito porque eu vou controlar minha língua, entendeu? Não, a gente vai entrar agora no Mito porque eu vou controlar minha língua. Mito ou verdade? Aí você pode... Explica o quadro aí pra ele, Ana Paula. A gente vai fazer a pergunta, a gente tem uma colinha aqui. A gente faz a pergunta, fala a frase, doutor Elton, mito ou verdade? Você responde se é mito bom, ou pode verdade e deixar. faz um breve comentário. Tá bom. Vamos lá? Um breve comentário. Começa, Ana Paula, você. Vamos lá, eu começo. Dietas sem glúten e lactose emagrecem, mito ou verdade? Emagrecem porque você ingere menos carboidrato, tá? Porque todos esses alimentos que têm glúten e lactose, eles também têm muito carboidrato, então acaba emagrecendo. Não é pelo glúten, não é pela lactose, é como a forma é feita. Entendeu? Então, realmente podem emagrecer, sim, paciente que ingere glúten. Agora, se ele trocar, por exemplo, a ingesta de um pão com glúten por um pão sem glúten, com alto valor calórico, ele vai continuar Vai engordar engordando. do mesmo jeito. E o glúten só faz mal para quem tem doença celíaca? Não, o glúten, ele é uma proteína que ele não é digerida no organismo, tá? Ele fica na luz intestinal. Então, teoricamente, existem algumas correntes hoje advogando que você não ingira glúten. Eu sou de uma linha mais moderada. Eu acho que se você não tem problema, você não tem por que parar completamente. Principalmente sem orientação, por conta própria. Agora, se você é um exagerado no glúten, eu recomendo você diminuir. Vamos lá. O uso abusivo do glúten pode desencadear um Alzheimer na velhice? Mito ou verdade? Isso é mito ainda, não há nenhum tipo de comprovação para isso, tá? Existem teorias... Depois que se começou a estudar melhor o glúten e tudo mais, como eu falei, da questão da inflamação, da barreira intestinal, que o glúten, como ele é uma proteína pró-inflamatória de uma certa forma, e essa barreira pode se comprometer, você pode ter uma entrada excessiva de substâncias que podem interferir nas conexões cerebrais e, para pessoas predispostas, poderia contribuir para isso. Agora, não está comprovado isso ainda. Não está comprovado. É a mesma história. Uma alimentação saudável vai te prevenir de uma série de doenças ao longo da vida. Qual doença que vai te prevenir especificamente, não sei. Mas se você comer bem, com certeza você vai ter muito mais saúde do que outras pessoas. Agora, uma frase que a gente sempre ouve, né, em vários locais. A Ana Paula até estava contando uma história aqui antes da gente começar. Intolerância à lactose é frescura? Não, a intolerância à lactose não é frescura porque ela realmente causa sintomatologia. Ela é assim, se todo mundo que viesse no meu consultório desse intolerância à lactose, eu estava muito bem, porque era muito fácil dar o diagnóstico, muito fácil de tratar hoje em dia, tá? Ela não é frescura, ela realmente causa sintomas. Facilmente diagnosticável, facilmente diagnosticada, tá? Desde que o paciente faça exatamente como a gente quer que ele faça, tá? E, assim, o que existe é que as pessoas têm parado lactose por conta própria, porque tem algum sintoma, aí acham que tem intolerância, que melhora os sintomas, e aí eu sou intolerante à lactose. E falar que é intolerante à lactose parece que virou um certo... Modismo, um rótulo assim importante, né? Parece que dá um certo... Como se as pessoas quisessem ser intolerantes, né? E aí que a pessoa assim, não, eu sou intolerante à lactose, Sou então chique, eu chego aqui, eu sou chique, intolerante à lactose, exatamente. Então, assim, principalmente para quem precisa e quem não tem um hábito alimentar de outras fontes de cálcio, realmente pode ser que faça falta. Tá? Então, assim, faça o diagnóstico primeiro, não é modismo, existe realmente sintomatologia, existe realmente situações onde que você realmente não pode comer, mas precisa estar bem orientado e bem cuidado, não pode ser da própria cabeça. Produtos zero lactose são mais saudáveis? Funcionam mesmo? Mito ou verdade? Eles funcionam sim.
o produto zero lactose ele é muito bem indicado para aquelas pessoas que têm dificuldade de se desapegar da lactose, tá? Então, entre você usar dentro da sua casa, você pode utilizar, até para você não ficar tomando toda hora um comprimidinho, você pode dar para o zero lactose. O que o zero lactose tem? Naquele produto é adicionado a lactase para tirar a lactose. Produtos zero lactose, eles não são 100% isentos de lactose. Por isso que às vezes um paciente, doutor, mas mesmo quando eu tomo leite sem lactose, eu sinto mal. Porque ele não é 100%. Então, depende do seu nível de tolerância, ou se você é um alérgico à proteína e não à lactose, não vai resolver. Seu problema não é lactose, não é a proteína é a do proteína. Então, assim, são coisas que precisam ser descobertas. Agora, eu particularmente, se você é um intolerante à lactose, é melhor você usar a lactase para comer o normal, primeiramente fora de casa, e dentro da sua casa, você vai ver o equilíbrio econômico, entendeu? O que é mais barato? Você usar lactose, tomar lactase, ou você tirar de todo mundo e ninguém mais come, você só faz produto sem lactose em casa, que é mais caro, Sim. A manteiga é mais caro, o queijo é mais caro, tudo mais caro. Entendeu? E assim, você vai restringir as pessoas que não tem nada a ver com isso dentro da sua casa, aí vai ter aquela briga doméstica, o marido não quer, a mulher não quer. E aí, entendeu? Quem é alérgico à caseína tem que ir pro produto vegano? Quem é alérgico à caseína não pode nada de leite derivado. Nada de leite. Nada de leite derivado. Tem que ir pro vegano. Sem queijo. Sem queijo. Sem queijo é difícil. Sem leite Pois é difícil. exatamente. Não, o grande queijo, problema é o queijo. Sem manteiga, sem... O grande problema é o queijo. Sem bolo, sem iogurte, entendeu? sem... Mas hoje, como foi pra você? Hoje, para lactose é muito simples. Você só tem que tomar remédio. Agora, tem gente que não quer tomar remédio, não quer parar o negócio pra você. Não, eu tô falando no meu caso que é a caseína. Só a caseína. Mais mais difícil. Adoro um queijinho. Essa é mais difícil. Aí você tem que ver quanto que você tolera. É o que eu falo para os pacientes. Tem limites. Também no adulto, tem níveis de tolerância. Sim. Seu organismo... Quanto passa mal? Quanto passa mal. Eu percebo assim, se eu faço a ingesta do queijo ou do derivado de leite sucessivamente vários dias, vai me dar sinusite. Agora, se eu como pontualmente, num final de semana, numa reunião com os amigos, não dá eu problema. Consigo controlar. Exatamente, é esse que é o problema. O problema é Tenho tomado um antialérgico antes. O problema é a continuidade. É o excesso mesmo, o excesso. Né? Exatamente. Dr. Elton, obrigada pela sua presença aqui. Adoramos o papo, tiramos muitas dúvidas. Foi um bate-papo muito legal, eu acredito e tenho certeza que muito enriquecedor para os nossos ouvintes, né? Porque a gente vê hoje muitas pessoas com esses problemas e que não diagnosticaram ainda. Muita gente que achava que era frescura, que ia para as redes sociais falando, fulano é intolerante, que depois de um certo tempo vai para a rede social e fala, olha, eu estou pagando língua porque eu falei tanto e hoje eu estou com esse diagnóstico e realmente é difícil. Agradeço a sua presença aqui hoje, por ter aceitado o nosso convite. E espero que volte mais vezes aqui no Pode Cuidar. À disposição. Eu queria só falar assim, que dentro da minha especialidade, a gastroenterologia e a hepatologia, a alimentação é uma coisa que a gente cada vez mais está precisando abordar dentro do consultório. Então, assim, não é mais só passar um remedinho para o paciente ir embora. E tem que mudar hábito, né? Exatamente. O que eu queria deixar de mensagem para a audiência é: tentem melhorar a sua alimentação. Como eu falei, a alimentação é tudo na sua vida. Você no seu dia a dia fazendo uma alimentação mais saudável, você vai estar, obviamente, facilmente apto a sair no final de semana, comer, sair da rotina. Qualidade de vida, né? Exatamente. O que não pode é você todo dia estar abrindo uma exceção. Um dia é uma coisinha, outro dia é outra coisinha, outro dia que vira rotina. E aí você não vai melhorar nunca. Então, assim, e hoje, com essa questão do intestino como o outro órgão, segundo o coração e tudo mais, existe uma preocupação cada vez maior na alimentação saudável. Então, a alimentação saudável não tem que ser cara obrigatoriamente. Ela é, sim, mais trabalhosa. Sim. Tá? É muito mais fácil você abrir um saquinho, comer alguma coisa pronta e matar a tua fome do que você preparar um alimento. Mas, principalmente, por amor a você mesmo, inicialmente, por amor a seus filhos, às suas crianças, tentem dar uma alimentação melhor para eles, que eles vão ter um futuro muito melhor. É essa a mensagem que eu quero dizer. Independente de ser glúten, lactose, o que for. E, obviamente, fazer o diagnóstico. Parar de achar mais automedicar, né? Se automedicar ou tomar um kit de comprimido, entendeu? Sim, que custa e achar que vai resolver R$5.000 por mês para você e você não vai conseguir fazer nada. E achar Sendo que vai no resolver. alimento tem tudo que a gente precisa, né? Todas as vitaminas, todas as proteínas. Aí vai a minha dica de católico. Tudo que Deus produziu e botou no mundo é perfeito. É perfeito, é para o nosso bem.
todo alimento que Deus faz é bom. O que o homem faz... Doutor, deixa seu Instagram aqui pra gente, pra quem quiser te seguir. Elton pegar Teixeira dicas. Gastro é o meu Instagram. Maravilha. Vamos Tá pedir bom? para os seguidores seguirem o Dr. Elton. Esse foi o Pode Cuidar e até breve.